Como eu disse agora há pouco, estamos no último domingo dessa série que nós chamamos de Consumidores. Partindo da triste constatação de que muitas pessoas tratam igreja como um mercado, onde se vende um produto chamado fé, milagre, bênção, qualquer nome que você queira dar, onde muitos cristãos se portam como clientes, que como clientes precisam ser agradados, mimados, precisa ter promoção para que eles sempre apareçam, numa relação que nós consideramos totalmente contrária a qualquer princípio estabelecido pela palavra de Deus. Então nós fizemos essa série como uma crítica a essa postura contrária ao que Deus quer, com algumas respostas simples, algumas coisas que nós devemos readquirir como cristãos e cristãs para termos uma vida mais centrada em Cristo Jesus. Hoje, o tema da nossa mensagem vai ser apelando ao PROCON. Você que é consumidor, vive em nosso país, sabe que você apela ao PROCON quando você acha que algum direito seu como consumidor foi lesado, então você procura para reclamar, dizendo, olha, eu comprei tal produto, ele veio com defeito, ou então não entregaram, ou qualquer coisa que esteja fora daquilo que se espera numa relação comercial, você vai ao PROCON e reclama os seus direitos de consumidor. Nós vamos ver hoje se cristãos podem fazer isso no seu relacionamento com Deus. Veja, eu não estou dizendo que como cristão, se você comprar uma televisão, ela vier quebrada, você não tem que reclamar. Vai e apele ao PROCON, faça o que você quiser. Eu estou falando na nossa relação com Deus. Será que nós somos pessoas que têm direitos e que podem apelar para Deus, dizendo para Deus, o Senhor tem que cumprir as coisas com relação à minha vida? Antes, você tem que lembrar que nós cada vez mais somos uma sociedade que está se acostumando a ter uma série de direitos sem deveres. Isso está cada vez mais comum. Você tem direitos. A pergunta é, mas e os deveres que nós temos? A gente, por exemplo, reclama do país que é um país de corrupção. E nós sabemos que o nosso país é um país corrupto. Agora, algumas coisinhas simples. Quem aqui nunca furou uma filinha? Vamos furar uma filinha. Pode ser qualquer filinha. Sei lá. Eu lembro que eu me tornei expert em furar fila. Olha como a gente é velho. No Play Center. Lembra do Play Center? Você pulava as gradinhas? Quem aqui já pulou a gradinha do Play Center para furar fila? Pecado se revelando aqui. Atenção, Deus mostrando. Eu lembro pular a gradinha na fila do Play Center. Você vê, a gente tá tão velho. Play Center nem existe mais. Não existe mais Play Center. Tem a Monga, lembra da Monga no Play Center? Que mais que, por exemplo, sei lá. Fila de banco. Estufar a barriga para fila de banco? Para se fingir de grávida? Que horror! Meu Deus! E o meu sentimento de agora? Que pena que agora eu não sou mulher, porque olha... murchar a barriga para tirar foto, fingindo em foto. Que sei lá... um troquinho que você recebeu a mais, talvez... Pouca coisa, talvez eu tenha recebido só R$2 a mais, mas... uma sonegaçãozinha de imposto aqui e ali, porque ninguém é de ferro... Que mais? Baixar uma música, fazer uma pirataria ali nas internets. Que mais, sei lá, que você pode fazer? Tem tanta coisa que a gente pode fazer para reclamar depois de um país corrupto. Às vezes a questão da corrupção é apenas uma questão de oportunidade. Quem rouba 1 milhão porque tem oportunidade de roubar 1 milhão. Quem não tem oportunidade de roubar 1 milhão, pula a fila. É muito normal a gente gostar de cobrar as coisas, e quando a cobrança vem para o nosso lado, a primeira coisa que a gente faz, a gente inventa um monte de desculpa, não inventa? Para todos os pecados que a gente comete, a gente tem uma boa desculpa.
Ou não tem? Eu tenho uma série, eu tenho desculpa pronta para qualquer pecado que eu cometer. Se você me pegar cometendo algum pecado, tenha certeza que eu tenho respostas teológicas ainda para dar, para dizer que não, aquele pecado nem vai ser levado em conta. Tem um irmão aqui na comunidade tentando burlar uma lei, inclusive municipal, uma lei municipal, indignado no Facebook porque não deixaram ele entrar na Câmara dos Vereadores de bermuda. Tentando invadir, um irmão dessa comunidade tentou invadir praticamente a sessão da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade, porque estava de bermuda. No Facebook o nome dele é Leonardo, não vou falar, sabe? Não vou falar que é casado com a Sara, de repente o pessoal vai procurar ele lá querer saber. Nós somos uma sociedade, por exemplo, que tudo agora é bullying. Tudo é bullying. Não é? Tudo é bullying. Mas agora, eu estou ficando indignado com uma coisa, eu quero reclamar meus direitos. Por que não tem gordofobia? Não tem gordofobia? O que é isso? Cadê os direitos dos gordos? Quer dizer, será que não está na cara que nós precisamos de mais espaço? Sistema de cota tem que ter 20. Pô, e gordo não pode ser 20%. Porque como ele ocupa mais espaço, é no mínimo 30. 30 tem que ter a cota gordo, não tem a cota gordo. Agora imagine eu sou heterossexual, branco e gordo. Não há espaço mais para mim nessa sociedade. Eu estou me sentindo desprivilegiado. O problema é que a gente tá muito dodói. Nós estamos muito dodóis. Nós estamos atentos a qualquer coisa que fira minimamente a nossa sensibilidade. Isso é muito ruim. Porque isso é fruto de uma sociedade cada vez mais cheia de direitos sem deveres. Cada vez mais cheias do olha, porque eu mereço, eu posso, eu consigo, eu quero, mas pouca gente dizendo eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, poucas pessoas assumindo compromissos sérios, seja com família, trabalho, igreja, Deus. E com Deus, falando nele, isso se reflete numa teologia, que é uma teologia dos direitos, onde o que impera são as obrigações que Deus tem para conosco. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, ouvi de uma pessoa que é líder numa determinada igreja. Bom, ele dizendo, há promessas de Deus na Bíblia, não há? Deus não fez promessas? Se você olha a Bíblia, Deus está cheio de promessas que Deus fez. Isso é um ponto pacífico. Ninguém pediu para Deus fazer as promessas. Se ele prometeu, foi porque ele quis. Certo? Certo. Aí essa pessoa disse assim, então ele que se vire para cumprir. Agora, o problema disso é que as promessas de Deus na Bíblia são fruto do amor que ele tem para conosco, da misericórdia dele, são fruto de um Deus que nos ama acima de nós mesmos, porque nós não merecemos esse amor. Agora, essas pessoas colocam Deus como refém das suas próprias promessas. E isso é absurdo. Que direito um ser humano tem de dizer, Deus, eu não pedi para o Senhor prometer, se o Senhor prometeu, o Senhor agora é que se vire para cumprir. Notou como um ato de amor de Deus acaba, pela nossa ignorância, se voltando contra Deus. O problema é que nessa teologia, mais uma vez, assim como a nossa sociedade, coloca o ser humano como centro de todas as coisas. O ser humano como a coisa mais importante. Lógico que isso é fruto, por exemplo, de algumas frases. Você é filho do rei. Você é queridinho, não sei o quê. Faço parte do milagre. Eu faço parte do milagre, dependendo do carro que tá, eu penso, claro, porque só pode ser um milagre essa anta ter tirado carta. Ele dirige tão mal
que isso é um milagre mesmo. Tirou carta, é parte do milagre. O milagre aconteceu, ou ela, sei lá, de repente subornou alguém e a carta está ali, porque do restante não conseguia tirar. Aliás, eu até hoje não entendi esse negócio do faço parte do milagre. Nas mãos de Deus. Às vezes estar nas mãos de Deus, quando a gente olha para a Bíblia, é um perigo. Porque os seres humanos que estiveram literalmente nas mãos de Deus choraram muito e pediram para Deus, dá para o Senhor largar só um pouquinho, porque quando você está nas mãos de Deus, Deus gosta de apertar. Deus é aquela sua tia que dá aqueles abraços, geralmente uma tia gorda, lógico, que dá aqueles abraços apertados e não solta mais. Agora, quais são os reais direitos de um cristão? Como dissemos na semana passada, é claro que o primeiro direito que um cristão tem é gloriar-se na cruz de Cristo. Mas eu gostaria de trabalhar um outro texto hoje e notar algumas coisas muito simples mesmo, elementares, básicas. Na verdade, nenhuma novidade, nenhum conceito que você vai ouvir aqui e vai pensar, puxa, que coisa inovadora, puxa, olha, jamais poderíamos imaginar isso na Bíblia. Porém, por causa disso mesmo, por serem conceitos simples, são esquecidos e acabam não sendo vividos de segunda a segunda em nossa vida com Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. O versículo 9 começa dizendo assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Bom, o primeiro versículo já é interessante, porque já há uma narração clara do público-alvo para quem Jesus vai endereçar a história que ele vai contar. No entanto, eu acho que se Jesus fosse contar essa parábola hoje, talvez estaria escrito assim na Bíblia: aos evangélicos Jesus contou esta parábola. Porque poucas pessoas confiam tanto em sua própria justiça, e por confiar em sua própria justiça, desprezam tanto as pessoas como evangélicos. Eu não sei se você já foi abordado por algum evangélico que achava que você não era evangélico e ele tentou puxar uma conversa de Deus com você. Alguém aqui já passou por isso? É angustiante, porque você nota como o olhar de superioridade faz parte da vida de algumas pessoas que falam em nome de Deus. Aí, se você discorda, inclusive, de uma dessas pessoas, a conversa sempre termina assim: então você vai para o inferno. E a conversa fica mais ou menos assim: é conversa de alguém que vai para o céu, porque, claro, ele é muito bom, ele só poderia ir para o céu. E alguém tão ruim que só poderia ir para o inferno. Veja que nós estamos diante de uma história contada por Jesus, endereçada a dois tipos de gente. E eu acho que a teologia do nosso tempo está gerando, em primeiro lugar, pessoas que confiam em sua própria justiça e que acham por isso que têm direitos. E em segundo lugar, desprezam os outros pela sensação de que são mais importantes por serem filhos do rei. Gente tão importante como nós. Você é importante. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você é importante para Deus. Tem gente que trata Deus e sei lá, às vezes eu escuto algumas coisas, quase que a pessoa fala assim: não, porque se você não der a sua vida a Jesus, o que Jesus vai pensar? Jesus deve entrar numa depressão profunda, ele vai chamar o arcanjo Gabriel e vai falar assim: traz o meu remédio antidepressivo, porque fulano não quis orar hoje. Olha, porque se você não orar, será que Deus não vai ficar triste? Vai. Deus não vai dormir se você não orar hoje. Os céus pararão. Se tiver ocorrendo algum culto no céu, o pessoal vai falar: para tudo, não temos mais motivos para fazer culto no céu, porque o Marquito não orou. E aí haverá um silêncio no céu. E enquanto eu não orar, os anjos não voltarão a tocar o louvor. Dependendo de como a gente se relaciona, talvez a gente não fale isso de uma maneira clara, mas é mais ou menos isso. É o tipo do apelo: venha para Jesus, Jesus precisa de você. Não precisa coisa nenhuma. Aliás, é absurdo Jesus querer chamar a gente, porque é um péssimo negócio.
Tá um péssimo negócio. Já imaginou tudo beleza, tudo perfeito, aí Deus chama você, estragou. Você estraga o reino. É igual esse grande lance de igreja. Eu fico meio chateado com essa coisa do pessoal, assim, fica falando muito mal da sua própria igreja, porque essa é uma autocrítica que a pessoa às vezes não enxerga. O que a gente precisa é reconhecer, sim, a nossa igreja é uma porcaria. Agora, por que a nossa igreja é uma porcaria? Porque a nossa igreja é formada de um monte de porcaria que se juntou, e um monte de porcaria que se junta vira um monte de porcaria. Não tem jeito de ser diferente. Por isso que você deve olhar para o seu irmão e falar, você é um monte de porcaria. Nós somos assim, nós precisamos reconhecer isso. Numa sensação de que, Deus, nós estamos aqui reunidos por fruto da tua misericórdia. Nós estamos aqui reunidos porque nós temos direitos adquiridos, nós nos reunimos aqui para clamar pelos nossos direitos. Não, nós estamos reunidos aqui para clamar por misericórdia. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque se fôssemos ser tratados pelo Senhor por causa daquilo que nós somos, era raio para tudo. Já imaginou? Festa de raio caindo na cabeça de todo mundo. Seríamos consumidos num instante. Mas o texto continua. 2 homens, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus, de maneira proposital, coloca nessa história 2 pessoas completamente diferentes. O fariseu, deixa eu explicar o que é o fariseu. É o cara que segue a lei de Deus nos mínimos detalhes. O fariseu é um bom crente. Sabe aquele crente bom mesmo? Ora 60 horas por dia. Já leu a Bíblia inteira 18 vezes. Você vai citar um texto para ele de cor, ele cita o capítulo. Sabe aquelas coisas bem opressoras mesmo? Sei lá, ele já venceu todas as gincanas bíblicas da igreja. Porque tem igreja que faz gincana bíblica. É assim, deixa eu explicar, porque tem muita gente aqui que eu sei que não é desse contexto. Gincana bíblica é uma atividade desnecessária, onde você junta pessoas, crentes, para um falar para o outro quanto conhece da Bíblia. E aí ganha quem responde mais. E são prêmios maravilhosos, como por exemplo... Teve CD da Cassiane? Oi? Peso de porta para, sei lá, informar. O Nogueira já ganhou. O Nogueira é tricampeão de gincana bíblica. Tricampeão. Anos de 87, 88, 89. Era imbatível. Com especialidade em Antigo Testamento. Aí não tinha jeito. Então o fariseu é esse cara. O fariseu é um cara que não tem como você ganhar a gincana bíblica dele. Porque ele sabe tudo e mais um pouco. Não tem. Ele é aquele cara que você pensa assim, quando tem eleição para líder da igreja, você pensa, vou votar nesse cara. Esse cara é muito bom. Esse cara tem todos os atributos que você espera. Claro que atributos visíveis que você espera de uma pessoa que faz parte de uma determinada igreja, seja ela qual for. E tem lá também um publicano. Publicano, como é que eu vou dizer que é um publicano? Publicano é... Sabe a mosca do cocô do cachorro? Ele é o verme que come a mosca. É mais ou menos isso que é o publicano. Publicano é um cobrador de impostos, corrupto e traidor da sua própria nação, porque é um cara que cobra imposto em nome de Roma, que era o império que estava oprimindo o povo judeu da época. É o pior tipo de gente possível. É como se Jesus estivesse dizendo assim, foram ao templo para orar um pastor e um pai de santo. No nosso contexto aqui cristão, seria assim, meu Deus, ai, que horror. Já não era nem para deixar o pai de santo entrar, né? Mas tudo bem. Mas já entrou, agora vamos ver onde é que vai dar essa história. Propositalmente, Jesus está começando a mexer no coração daqueles que estão ouvindo a história. Porque aqueles que estão ouvindo a história pensam assim, bom, o fariseu, eu espero que vá ao templo para orar. Porque o fariseu é um homem de oração. Agora, o publicano é o tipo de pessoa que nunca deveria pensar em entrar num templo. Ele não tem roupa adequada, postura adequada, ele não tem vida reta. O que ele pensa que vai fazer lá?
Vamos ver então o que a história diz. O fariseu, o bom crente, o cara seguidor da lei, que ora, que jejua, diz assim: orava em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja esse cara como ele é interessante. Primeira coisa, como ele ora? Em pé. Porque pessoas que acham que têm direitos diante de Deus são pessoas que adoram aparecer. Por isso esse cara está em pé. Por quê? Porque ele quer que as pessoas vejam o que ele está fazendo. Daqui a pouco a gente vai notar por que ele está em pé. Porque o fato dele estar em pé é uma informação importante no contexto em que a história está acontecendo. No entanto, esse cara está em pé, mas como ele ora? Ele está em pé, e o que mais? Há uma informação que está aí na Bíblia importante sobre a oração desse cara. Ele ora onde? No íntimo. Ele está fazendo o quê? É um tipo de oração silenciosa. Ele está em pé, provavelmente com os olhos fechados, ele pode estar com as mãos levantadas, com as mãos estendidas, mas você ouve o que ele está orando? Não, você não consegue ouvir, porque a oração dele acontece no íntimo. Ele está de pé para aparecer. Mas veja como ele é esperto. Ele ora no íntimo para que ninguém ouça a oração dele. Porque a oração dele não presta. Ele está em pé para orar, mas ele ora no íntimo porque ele sabe que se alguém ouvisse a oração dele, se alguém soubesse o que está no coração dele, ele não seria mais visto com bons olhos. Porque a oração dele é uma oração feita para humilhar outras pessoas. Note que não há nessa oração dele nenhuma exaltação a Deus. Deus não é glorificado com a oração desse cara. Não há nenhum reconhecimento do ser de Deus na oração dele. Ele está apenas dizendo para Deus: Deus, lembre-se de quem eu sou. E eu sou muito bom. Quase que o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Inclusive porque Deus, se o Senhor for minimamente esperto, fazendo uma comparação entre eu e esse publicano, o Senhor sabe muito bem quem é que tem que receber bênção no Senhor nesse lugar. O Senhor sabe muito bem quem é que tem que ser amado pelo Senhor. O Senhor sabe muito bem quem é que tem que ser cuidado pelo Senhor. Ele está em pé porque ele gosta de aparecer, mas ele é esperto. Ele ora no íntimo porque ele é um safado. É claro que esse cara acha que pode apelar ao PROCON espiritual. Afinal de contas, ele não é como todos os outros homens. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Esse cara jejua 2 vezes por semana? O que você acha? Eu acho que sim. É muito provável. É muito provável, inclusive, que tenha havido semanas que ele jejuou até mais. Esse cara é um cara que jejua 2 vezes por semana. Esse cara dá o dízimo de tudo quanto ele tem, de quanto ele ganha? Dá. E vou dizer que de vez em quando ele pode ser até um pouco mais generoso que isso. Esse cara talvez nunca tenha roubado, nunca tenha se corrompido, nunca tenha adulterado. Agora, o problema não está em fazer isso. O problema está na motivação. Por que esse cara jejua? Para glorificar a Deus? Não. Ele jejua para poder ganhar alguma coisa. E na Bíblia, mais importante do que o que você faz é a motivação que o leva a fazer aquilo. Porque a Bíblia diz que Deus, ao olhar para o ser humano, não tem o mesmo referencial que nós temos. Porque Deus, ao olhar para o ser humano, vê o coração do ser humano. E assim, seres humanos diante de Deus não são medidos pelo que fazem, mas pelo que carregam no coração. É por isso, por essas e outras coisas, que Mateus 7 diz que muita gente vai chegar diante de Deus depois de ter feito muitas coisas e vai ouvir dele: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Vocês podem ter feito muita coisa, mas ter feito sem o coração voltado para Deus.
Jejuar não é uma coisa ruim, desde que você jejue para a glória de Deus. Dar o dízimo não é uma coisa ruim, desde que você faça isso para a glória de Deus. Obedecer à lei não é uma coisa ruim, desde que você obedeça à lei para a glória de Deus. Agora, se você não faz isso com a motivação de engrandecer a Deus, mas apenas para ir acumulando dinheiro na sua conta espiritual, eu quero dizer para você que você está completamente perdido. Porque a nossa conta espiritual nunca vai ficar no positivo, não importa o que a gente faça. Esse é um cara que a gente olha para ele e diz, esse é um bom cristão. Mas Jesus está dizendo, esse cara não presta, porque o coração dele é muito ruim. Agora diz aí, esse cara vai para o culto todo domingo? Vai! Se bobear, esse cara é pastor. Se bobear, esse cara prega todo domingo. No entanto, o coração dele não está em Deus. Ele não faz o que faz para a glória de Deus. Ele não faz o que faz para que Jesus seja conhecido. Ele não faz o que faz para que o coração das pessoas se encham do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas veja o texto dizendo da outra pessoa que está ali do lado dele. Mas o publicano, versículo 13, ficou aonde? À distância. Lembra como é que estava o fariseu? Em pé. E esse aqui? Esse aqui se esconde. Porque ele tem vergonha dele mesmo. Ele sabe quem ele é. Ele nem ousava olhar para o céu. Nós temos um cara em pé, e esse aqui nem ousa levantar os olhos. Ele está numa posição de completa humilhação diante de Deus, porque ele reconhece a sua vida. Mas, batendo no peito, ele ora no íntimo? Não. Ele diz. Você ouve a voz dele. Agora, veja como é difícil dizer o que esse cara vai dizer em público. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Por que ele está à distância? Porque ele não se acha digno. Ele compara a vida dele com o que Deus espera de nós, e ele diz, Deus, eu não sou digno de estar aqui. Ele reconhece a sua condição, que é a absoluta condição de todos os seres humanos diante de Deus. Isso nos lembra do nosso pecado. Eu não sei o quanto você tem noção de quanto você peca. Talvez pessoas que careçam de um pouco de autocrítica não tenham essa noção. Mas a gente peca muito. E pecado é uma história tão antiga. Começa lá em Gênesis e vai por toda a história da Bíblia. Quando a gente lê na Bíblia, só tem gente pecando. Não sei se você notou isso. Você vai lendo a Bíblia, a gente pecando que não para mais, não para de pecar a gente na Bíblia. Eu fico com raiva de ver gente pecando na Bíblia, porque às vezes eu vou para a Bíblia, eu quero ver um pouco de algo diferente da minha vida. Mas eu vou lá e o pessoal pecando, é adultério, é morte, é um monte de gente morrendo. Só não tem bomba explodindo porque não tinha bomba naquela época. Mas é um monte de gente morrendo e morre. Gênesis 4 já tem um irmão matando o outro. Se você acha que a sua família é ruim, vai lá ler Gênesis 4. A família de Adão e Eva já era pior que a sua. Deus criou tudo tão perfeito. Paraíso, para a gente viver lá bem, fazendo churrasco. Paraíso é uma coisa maravilhosa, gente. Paraíso era lindo. Tinha tudo de bom. Mano Menezes não era técnico. Não. Era tudo bom em Gênesis. Seres humanos se davam bem. A gente se dava bem com os animaizinhos. A gente falava, vem, boizinho. Ele vinha. Você tirava uma picanha dele porque não tinha morte. Mas você tirava a picanha dele, já nascia uma outra. Era igual a lagartixa. Os bois, eles tinham um sistema parecido com a lagartixa. Porque caso você não saiba, a lagartixa, você corta o rabo dela, ele cresce de novo. Era a mesma coisa com todos os animais. Todos os animais que davam carne ao ser humano, acontecia isso. Porque o pessoal fala assim, mas não tinha morte. Então não tinha. E assim ia. Cada vez que você cavocava mais, a picanha era melhor. 850 gramas, coisa maravilhosa, um dedo de gordura. Era maravilhoso aquilo. Havia bois adestrados, eles traziam, eles mesmos tiravam
deixavam ali na porta da caverna de Adão e Eva. Era coisa de Deus. Deus tinha feito tudo tão perfeito. Mas é claro que no relacionamento nosso com Deus, Deus não quer escravos. Por isso, Deus colocou, a Bíblia diz, naquele jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para dizer para o ser humano, talvez eu tenha feito tudo isso tão bom para você, mas você ainda acha que está ruim. E você queira viver do seu jeito. Então eu vou te dar a opção para você viver do seu jeito, e não do meu jeito. Há uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem. O nome da árvore já dá na cara. Como o ser humano é burro, o nome da árvore já dá clara noção do que vai acontecer. A árvore é a árvore do conhecimento do bem, e o ser humano sabia que ele já conhecia todo o bem. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o nome da árvore. Qualquer ser humano minimamente inteligente, que conhece todo o bem, haveria de saber que a única coisa que ele iria ganhar se comesse da árvore era o quê? O mal. Deus está deixando claro, olha, tem a árvore. Se você quiser romper comigo, coma dessa árvore. Vai ser a forma que você vai dizer que quer romper o contrato. Só que, lembre-se de uma coisa. Se você comer, você vai morrer. Deus dá liberdade para o ser humano, no meio de um paraíso, e ainda previne, dizendo tudo o que iria acontecer se o ser humano fizesse a opção de se desconectar dele. O que aconteceu? Os dois tontos vão lá e comem do fruto. Romperam com Deus. E a Bíblia diz que a partir desse momento, o pecado entrou na história. De duas formas. O pecado entrou na história de uma maneira hereditária. A partir desse momento, todo ser humano que nasce pecador. Com a genética do pecado, com o chip do pecado instalado nele. Mas é claro que isso não acontece apenas sem que a gente queira. Porque a gente peca por opção também. Aliás, a gente gosta de pecar. Ou você não gosta? A gente tem até os pecados de estimação, não tem? Aqueles que você faz mais, aqueles assim, está sempre com você. Sempre ali, tranquilo. Nós pecamos, nós rompemos com Deus. Há uma coisa que Deus é: justo e reto. O que é que Deus disse que iria acontecer com quem pecasse? Morrer. Alguém justo e reto cumpre com o que fala. E o ser humano morreu. A Bíblia diz que ele morreu espiritualmente, porque foi cortada a conexão dele com Deus. Morre fisicamente, a gente sabe disso muito bem. A gente está envelhecendo, daqui a pouco estaremos ali desta para uma melhor. E morre eternamente. A Bíblia diz que o ser humano foi feito eterno. A questão é, a eternidade nós viveremos com Deus ou longe dele? Com o pecado, só é possível viver a eternidade longe dele, o que a Bíblia chama de inferno. E mais, não há nada que a gente possa fazer para resolver isso. Sabe por quê? Porque o padrão de Deus, justo e reto, é Ele mesmo. A Bíblia diz que Deus não se relaciona e não aceita nada, absolutamente nada, que seja contaminado, mesmo que minimamente, pelo pecado. Só que nós, como somos seres pecadores em nossa essência, tudo o que nós fazemos é contaminado pelo pecado. Assim, quando você ora, a sua oração não é pura. Tanto é que a Bíblia no Novo Testamento, num texto de Paulo, escrevendo para os cristãos de Roma, ele diz assim: nós não sabemos orar como convém, porque até as nossas orações são contaminadas pelo pecado. A gente canta louvores, mas isso não é perfeito. É tudo contaminado pelo pecado. É por isso que a Bíblia diz, em Isaías, um profeta, que viveu 700 anos antes de Cristo, todos os nossos atos de justiça, para Deus, são como um trapo imundo, um pano sujo, papel higiênico usado, porque é contaminado pelo pecado. O publicano entendeu isso. O fariseu não. Não há nada que a gente possa fazer para agradar a Deus. E é por isso que o publicano diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Se a Bíblia está correta nessa história que eu acabei de dizer sobre o pecado, que direito nós temos? Nós jogamos fora os nossos direitos em Gênesis 3, quando nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal.
jogamos fora. Nós rompemos com Deus. Nós não temos direito. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não se esqueça que Deus ama o ser humano. E ele sabia que a gente não tinha como resolver o problema do nosso pecado. Então ele diz, eu vou resolver esse problema. Uma das maiores crises que a gente teve na Copa do Mundo foi o Fred. Lembra do Fred? E uma das maiores crises é que não tinha substituto também. Porque tira o Fred e ia por quem? Nós. O Felipão convocou tão bem a seleção que se ele tira o Fred, ele tem que colocar quem? O Murtosa. Não ia adiantar muita coisa. E a gente ficava pensando, muda, tira esse cara. Esse cara não está resolvendo. O problema é que a minha história, a sua história é a história do Fred. A gente está lá e não resolve coisa nenhuma. A gente vai pecando, pecando, pecando. Aí o anjo fica, tira ele, Senhor, tira ele, mata ele. Aí Deus diz, não, não, não. Nós vamos arranjar um substituto para fazer no lugar dele o que ele não consegue fazer para se reconectar comigo. Aí então é que a Bíblia diz que Deus envia o Deus Filho. Tem esse lance da Trindade, porque muita gente diz, como é que Deus envia Ele mesmo? Lembre-se que desde o começo a Bíblia diz que Deus é um só Deus, que subsiste em três pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma harmonia perfeita. Deus abre mão dessa harmonia perfeita que existia desde a eternidade. O Deus Filho é enviado à Terra. Ele não nasce com a genética do pecado, porque lembre-se que a concepção dele é uma concepção numa virgem, não há participação humana, ele nasce sem pecado e não peca em momento algum. O que significa dizer que Jesus é o único ser perfeito, que diferente de nós não tem nenhum pecado. Assim, quando Jesus ora, a oração dele não é igual à nossa. A nossa oração é manchada pelo pecado. A oração de Jesus não é manchada pelo pecado. Tudo o que Jesus faz atinge o padrão de Deus, de justiça e retidão. Ele é o ser perfeito. Ele é humano e divino ao mesmo tempo, duas naturezas que convivem em harmonia dentro desse mesmo ser. Tudo o que ele faz atinge o padrão nota 10 de Deus. É por isso que várias vezes na Bíblia você tem o próprio Deus dizendo sobre Jesus, esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. O que ele faz me agrada. Isso não é ouvido a nosso respeito, é a respeito de Jesus. Lembrem-se que Deus havia dito que se nós comêssemos da árvore, a gente morreria. É o preço. A gente morre, mas a gente não paga o preço. Porque mesmo a nossa morte é manchada pelo pecado. Aí Jesus diz, eu morro no lugar deles. Como o sacrifício dele é perfeito, se o pagamento do pecado é a morte, só tem um que pode pagar o preço, que é Jesus. É por isso que ele vai para a cruz. Ele não vai para a cruz porque foi um revolucionário. A Bíblia diz que ele foi para a cruz porque ele quis. Porque era um projeto de Deus de nos arranjar um substituto. De alguém que vai pagar o preço do nosso pecado. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vai para a cruz, todos os nossos pecados são lançados sobre ele. Pecado que você cometeu ontem, pecado que você cometeu hoje, e até o pecado que você vai cometer amanhã. Se você vai cometer algum pecado no mês de outubro, sabe onde ele está? Na cruz. Já está na cruz. Está pago. A Bíblia diz que nossos pecados foram imputados em Jesus. Porque ele é perfeito. Ele pode pagar o preço. A prova de que o preço foi pago é que Jesus ressuscita. Porque lembre-se, se o pagamento, a consequência do pecado é a morte, se não há mais pecado, porque o pecado foi pago, a morte não pode mais segurar Jesus, porque ela não tem mais poder sobre aquele que pagou todo o preço. E é por isso que ele ressuscita. É por isso que na história cristã a ressurreição de Jesus é ponto central da nossa fé. Ele ressuscitou porque a morte foi vencida e o preço do pecado foi pago.
É por isso que nós agora podemos viver eternamente com Deus. É por isso que nós vamos nos achegar a Deus através de Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós nos reunimos em nome de Jesus. Porque nós sabemos que se fizéssemos tudo isso por nós mesmos, nós estaríamos mortos. Assim, que direitos nós temos a não ser o direito de nos gloriar em Cristo Jesus, de sermos gratos e reconhecermos que Jesus é o Senhor de toda a história, Senhor de toda a nossa vida, Salvador da nossa existência, o cabeça da igreja, aquele que é o único justo e não nós. Nós não temos direitos. Nós temos o dever de nos submeter a Cristo, entregar a nossa vida a Ele e dizer: Deus, a partir do que o Senhor fez em Cristo Jesus, a nossa vida através de Cristo Jesus, nós queremos apenas dizer uma coisa: estamos aqui, entregamos a nossa vida e queremos que o Senhor nos use. Para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Veja que o texto está dizendo que só um foi justificado. E é interessante que só foi justificado para casa aquele que reconheceu o seu pecado. Ele reconhece o seu pecado, sua condição diante de Deus, e não ouve Deus dizendo: sem vergonha. Ah, porque você é sem vergonha mesmo. Sem vergonha era o outro que achava que estava diante de Deus pelos seus próprios méritos. E ninguém, absolutamente ninguém, pode estar diante de Deus pelos seus méritos. Porque diante de Deus, se você é um bom pai, você não faz nada mais que obrigação. Se você é um bom marido, não faz nada mais que obrigação. Se você é um bom cidadão, nada mais que obrigação. Ah, eu fui assistir a sessão da Câmara de calça comprida. Nada mais que obrigação. Imagine se eu chegar diante de Deus e falar assim: porque Deus, eu sou pastor. Ele vai falar assim: e daí? Grande porcaria. Como se ele precisasse de alguma coisa. Como se o fato de eu ser ou não ser pastor para Deus fosse mudar alguma coisa. Não muda absolutamente nada. Não é pelo nosso mérito. Aquele que apelou para os seus direitos nessa história ficou eternamente em dívida. E aquele que apelou para o mérito de Jesus e reconheceu o seu pecado, recebeu salvação eterna. A história é fantástica. Nós não temos como apelar ao PROCON. Pelo menos não ao PROCON espiritual, porque nós não temos direito. O nosso direito é de servir a Deus e dizer: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor já fez na cruz. O que vier agora é lucro. Tá bom demais. Porque, vamos pensar o seguinte, uma questão simples. Vamos imaginar então que a nossa vida aqui não fosse lá tão legal. Então, sei lá, você vive uma vida que você não ganha bem, tem muita coisa, muitos projetos que você gostaria de realizar e não consegue. Existe doença, morte, tanta coisa que vai acontecendo e que vai desagradando a gente. Mas sei lá, você vai durar quanto aí? Quanto você acha que você vai durar? Vamos aí fazer uma perspectiva aí de quanto você acha que vai durar. Levando em consideração o motor, as engrenagens. E aí, você acha que você vai durar quanto aí? A sua perspectiva de vida? Você faz planos aí até quando, mais ou menos? 80, 90, tá bom? Aí, o que vocês acham? Tem gente que vai bater as botas antes. Tem jeito, vai dar aquela coisa. Ah, não acordei muito bem. Acabou. Acontece, vai, de repente, né? Sei lá. Você pode ter, sei lá, uns 80, 90 anos, até que as coisas não vão muito bem. Mas se a Bíblia, vamos supor, momento de ironia, tá? Para quem está ouvindo, senão a pessoa vai xingar a gente. Vamos supor que a Bíblia seja verdadeira. Se a Bíblia for verdadeira, você é eterno. Porque Deus criou o ser humano com espírito eterno. O que significa dizer que quando a morte chegar, não acabou absolutamente nada. E se nós somos salvos por Jesus, significa que você vai viver quantos anos no céu, seja lá o céu o que for. Por exemplo, não vai ser nuvem harpa, tá? Pode ficar tranquilo, daí o pessoal, porque aquela coisa chata não vai ser.
Quantos anos você vai viver no céu se a Bíblia for verdadeira? Finito. Finito. Sem fim. O problema das pessoas que acham que têm direitos é que elas querem trocar a bênção da eternidade com direitos terrenos que acabam logo. O bom da vida cristã é que tudo isso aconteceu e eu não tenho mais morte eterna, eu tenho vida eterna. Eu vou morar para sempre com Deus. Essas histórias aqui a gente vai poder conversar com os autores. Vai lá conversar com Moisés. Ei, Moisés, ô maravilha, hein? Uhul! Não tirou uma selfie lá, Moisés? Selfies. Se fosse hoje a história da Bíblia, não ia ter nada escrito porque só ia estar tirando selfie, não ia ninguém lembrar de escrever nada. Ah, você não escreveu? Eu tirei selfie, serve? Você ia abrir a Bíblia, é só selfie. Selfie de Moisés. Como eu disse lá, os primeiros 100 anos eu vou passar conversando com Jesus. Depois dos primeiros 100 anos conversando com Jesus, passa uns 100 conversando, sei lá. Não sei com quem você vai querer conversar, vai. Sei lá, conversa com quem você quiser. Conversar com Adão, sentar a mão naquele cara, sem vergonha. Sentar a mão nele. Ô Adão, vamos ali brincar, aqueles octógonos. Vamos pegar o octógono lá do céu, sentar a mão, sem vergonha. Conversar com Abraão. Eu vou conversar com Lázaro só para saber como é ressuscitar. Eu vou conversar com Lázaro porque eu concordo com a irmã Galega. Um dos grandes absurdos da Bíblia, a Lázaro morreu. Se eu fosse o autor do Evangelho, primeira coisa que eu ia perguntar para Lázaro: o que você viu? E ninguém perguntou nada, não tem escrito. Mas que absurdo! Quer dizer, um cara que podia falar o que viu, se é uma luz que vem forte, sei lá, uma mão. Porque esse pessoal que morre tem uma falta de credibilidade, uma mão, sempre uma mão que desce. Mas o que é isso, gente? Não pode ser transportado do nada, porque uma mão veio e me segurou. Porque coisa chata! Parece filme, aquele filme americano tonto ainda. E não escreveram lá. Eu vou lá conversar com Lázaro. Lázaro, até que enfim conta, meu filho. O que é que você viu? Oi? Eu vou ter morrido já? Ah, então era isso? Oh. Eu só sei que enquanto isso não acontece plenamente, eu quero me reunir com o povo de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Que nós não merecemos. Isso é tudo muito bom, nós não merecemos isso. O Senhor nos ajuda a nunca nos reunir baseados em nosso próprio conhecimento. Porque se nós estamos aqui reunidos, não é porque a gente saiu de casa, tomou um banho, veio dirigindo, não, é porque Deus nos conduz. Toda a nossa vida tem que ser conduzida por Ele. Ninguém aqui vai apelar a nada, a não ser aos méritos de Jesus. Nós queremos apelar a Jesus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, na esperança que aí sim nós voltemos justificados para a nossa casa. Que Deus nos abençoe. Senhor, reconhecemos que somos pecadores, muito pecadores, carentes do Senhor. E pedimos mais uma vez, como temos pedido tantas vezes, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E conduza a nossa vida sempre, para que ela seja vivida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.